Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, queridos alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou a Teacher Maria Tereza e vou ministrar a disciplina de inglês aplicado à gestão pública. Te convido, você nosso aluno, a mais uma web aula. Vamos lá. Vamos iniciar a unidade 3, que intitula-se em Vocabulário, Formação de Palavras e Sintaxe. Ao término desta unidade, você estará apto a reconhecer como as palavras se formam para darem sentido aos contextos significativos, assim como desenvolver a competência para reconhecer as palavras e seus radicais e utilizá-las no uso das leituras, dos textos e na resolução dos exercícios. Então, nós temos o vocabulário e sintaxe em contextos significativos. O material nos traz os itens lexicais e categorias, como se forma o vocabulário, extremamente importante para que nós tenhamos um breve conhecimento a respeito deste assunto, e como as palavras são formadas, ou seja, com radical, com prefixo e com sufixo. São 3 os processos de formação de palavras, que em inglês nós chamamos de word formation. Nós temos a primeira, affixation, que é a adição de prefixos e sufixos, ou seja, a adição de prefixos e sufixos. O material traz um exemplo aqui, mas eu quero frisar que no nosso material de sala de aula nós temos mais exemplos, bem mais exemplos, e também temos um vasto material de estudos. Então, eu trago para vocês 2 significados. 2 palavras. Primeiro, o pleasant, que é prazerosa, que é o radical, e foi acoplado um prefixo de negação. Então, fica unpleasant. Unpleasant, que na tradução vai ficar desagradável, que é agradável, desagradável. Então, nós observamos claramente que a adição do prefixo ao radical, ele faz o sentido oposto, né? The opposite. O que é agradável, que é prazeroso, passa a ser desagradável, não prazeroso. Meaning, que é significado. Então, foi acoplado aqui, o material te mostra que foi acoplado um sufixo. E aqui está o radical, meaning, significado, e meaningful. Meaningful é completo de significados, né? Cheio de significados. E temos também o meaningless, que também foi acoplado um sufixo de sentido negativo. Tem sentido, o meaningful, sentido positivo, cheio de significado, e meaningless dá o sentido de negação. Meaningless é algo sem significado. Então, nós podemos perceber aqui que quando nós acoplamos um prefixo ou um sufixo, nós mudamos até o significado da palavra. Então, no nosso material, você, nosso aluno, vai perceber durante a resolução dos exercícios que os radicais acoplados com os prefixos e sufixos, muitos tomam formas opostas de significados. Os prefixos, por sua vez, normalmente não alteram a categoria gramatical da palavra base a que se aplicam. Seu papel é predominantemente semântico, ou seja, mudar o significado das palavras. Mas não altera a classe gramatical, ele não altera a categoria gramatical. O que ele altera é o significado semântico das palavras, o significado. Isto é, eles alteram o significado da base, que é o que nós acabamos de mencionar. Nós temos um outro exemplo, school, que é escola, e preschool, que é a pré-escola. Os itens lexicais e a categoria, como formam o vocabulário e como as palavras são formadas, radical, prefixo e sufixo, para enfatizar novamente neste novo slide. O que são os sufixos e o que é que eles fazem com os radicais?
Os sufixos, ele tem a função de transformar a categoria gramatical das palavras. A que se aplicam, isto é, um determinado sufixo será sempre aplicado a uma determinada categoria de palavra e resultará sempre numa outra determinada categoria. Então, nós temos aqui care, que é cuidado. Careful, cuidadoso. Novamente, eu chamo a atenção aqui de você, querido aluno, ligadinho no nosso canal, no nosso material, de que quando nós acoplamos o sufixo, ele passa a dar uma ênfase maior, né? Cuidado, cuidadoso. Então, no nosso material, você vai encontrar outros exemplos e atividades com links, hiperlinks, para que você possa adentrar melhor, com mais precisão ao material, resolver os exercícios e ficar tudo bem melhor, bem mais organizado e com um conhecimento mais equilibrado a respeito deste conteúdo. Vamos para o próximo slide. Continuando com o processo de formação de palavras, nós temos o conversion, que é a adoção da palavra em outra categoria gramatical, sem qualquer transformação. Exemplo, nós temos o drive, que é verbo, e o drive, substantivo. Continuando então com o nosso conteúdo de vocabulário e sintaxe em contextos significativos. Vamos então para os processos de formação de palavras, dando continuação. No conversion, é a adoção da palavra em outra categoria gramatical, sem qualquer transformação. Eu quero frisar para você, nosso aluno, que lá no material existem frases para que você possa entender melhor o conteúdo. Drive, nós temos como exemplo o drive, que pode ser verbo, e o drive, que pode também ser substantivo. Você vai abrir o material e vai olhar esses exemplos. Este exemplo em especial está no material e traz várias frases lá para que você possa melhorar o entendimento do processo de conversion. Compounding refere-se à junção de duas palavras para formar uma terceira palavra. Ou seja, junta duas palavras, como o texto mesmo frisa, para formar uma outra que seria a terceira palavra. Então, nós temos aqui, o material traz agora para você dois exemplos simples. Nós temos tea e pot. Teapot. Então, que seria bule de chá. Tea é chá, pot é um bule, né? Bule de chá. Arm e chair. Arm é braço e chair é cadeira, né? Cadeira. Quando nós juntamos em armchair, ele fica cadeira de braços. Aquela cadeira confortável que você senta e tem apoio para os braços. Então, recapitulando, aqui no compounding, são a junção de duas palavras para formar uma terceira palavra. No nosso material, frisando novamente, existe uma vasta lista de palavras para que você possa treinar e ir se adaptando à junção de palavras, né? Para formar a terceira. Eu apresento a referência bibliográfica que foi utilizada para fazer o material, organizar o material. Nós temos aqui o Ferro, nós temos Souza, nós temos Si Okari e temos este link que foi também utilizado. Quero te convidar, nosso querido aluno, a fazer o material, organizar o seu tempo, se concentrar e no material fazer todas as atividades que estão lá. Lá tem links para que você possa entrar também nos links, para que você possa fazer cada atividade que está ali referente a este material que nós acabamos de ver, de estudar. É uma matéria, não é uma matéria tão pesada, é uma matéria que você pode fazer as atividades com o uso contínuo de organização, de resolução das atividades, você vai se adequando com o vocabulário e vai aprendendo e agregando todos esses processos de sintaxe. Quero te agradecer pela aula de hoje. Thank you so much and see you next class.
Educação à distância, mudando realidades.